Oi, pessoal. Olha eu aqui de volta, nessa noite de segunda-feira. Pessoal, o vídeo de hoje, esse vídeo que eu vou fazer agora, eu fiz um vídeo agora há pouco falando do doce de goiaba, né? Ensinando a fazer o doce de goiaba, mas eu queria fazer esse vídeo. Eu tenho pensado muito em fazer esse vídeo. Talvez até esse vídeo venha me ajudar, né? A encontrar meu pai. Porque eu não sei também se ele tá vivo ainda, né? Não sei direito, né? Deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu sou filha de mãe solteira. Eu nasci mais ou menos, eu nasci em abril de 60. Abril de 60, né? A minha mãe deve ter engravidado de mim em agosto de 59, por aí, né? É isso que eu penso. E essa história, gente, começou assim. A minha mãe trabalhava em Caruaru. Meu cabelo tá cheio de coisa. Minha mãe trabalhava em Caruaru e a minha mãe... Na época que eu nasci, era uma época muito... Na época de 50, de 60, não era como hoje. Que as moças saem com o rapaz, passam a noite com ele, voltam para casa de boa. E é tudo normal. Não era assim. Era uma coisa mais respeitosa, era uma coisa mais... Com mais... Como que eu vou dizer? Cuidado, sabe? Não era uma coisa assim bagunçada, assim. E eu não sei como aconteceu isso na vida da minha mãe. Eu não sei como aconteceu. Eu penso muita coisa, gente. Ó, deixa eu falar com vocês. Primeiro, minha mãe trabalhava... Minha mãe é da cidade de Agrestina e a minha mãe trabalhava em Caruaru, quando ela era solteira. E ela conheceu esse rapaz, que é meu pai, em Caruaru. Ela disse que ele era feirante, trabalhava numa feira. Eu sei pouca coisa do meu pai, pouquíssima. Eu sei que o nome dele, o primeiro nome é Severino, e que ele trabalhava como feirante, e que a minha avó, mãe dele, tinha uma padaria no Recife. É o que eu sei e nada mais, né? Então é isso que a minha mãe passava pra mim. Ela nunca passou assim muito detalhe dessa história. E toda a vida, gente, eu fico... Às vezes assim eu me pego pensando nisso. Toda a vida eu penso. Nunca deixei de pensar. Às vezes eu me pego pensando nisso, né? E a minha mãe engravidou dele. E quando eu nasci, minha mãe trabalhava em casa de família, em Caruaru. E a patroa dela ajudou ela, tudo, né? Fez tudo que podia por ela. O nome da minha mãe é Neuza. Fez tudo que podia por ela, a patroa dela. E aí quando... Mesmo ela grávida, a patroa dela fez tudo que podia por ela. Quando eu nasci, que eu nasci em Caruaru, só que minha mãe veio para Agrestina comigo, bebezinha, antes da minha mãe vir, antes da minha mãe me trazer para minha avó, a minha mãe me levou para ele conhecer. Minha mãe disse que levou. E ele falou para minha mãe que ele não tinha filha nenhuma. Essa é a história, gente, que eu sei que minha mãe me contava. Né? Porque minha mãe, quando eu entrava nesse detalhe, ela não gostava muito. E a minha mãe já é falecida. Então, eu nem sei se esse moço tá vivo, se esse senhor tá vivo. Eu nem sei que é meu pai, nem sei, gente. Eu não sei muita coisa, gente, sabe? Às vezes, gente, eu fico até pensando assim que nada pra Deus é difícil. Nada pra Deus é difícil. Nem impossível. Mas às vezes eu fico pensando, como que Deus vai fazer eu encontrar meu pai se eu não tenho muito detalhe? Eu não tenho sobrenome, gente, eu não tenho endereço, eu não tenho nada. Eu não tenho nome da minha avó, não tenho o nome do meu avô, não tenho o nome da família, não tenho nada, nada que me leve a ele. Então, às vezes eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou encontrar esse homem? Como? Se eu não tenho muito detalhe da vida dele. Fica difícil, né? Mas eu ainda tenho um pouco de esperança, gente. Enquanto a vida é esperança, né? Eu tô viva, né? Então vamos ver se uma hora acontece esse milagre. Só que é assim,
nessa época que a minha mãe engravidou, era uma época, gente, onde as mulheres que era mãe solteira, era muito perseguida, sabe? Era muito. Os pais colocavam elas de casa para fora quando as filhas engravidavam, que não tinha marido, né? No caso da minha mãe, não, porque a minha mãe já trabalhava fora, né? Então a minha mãe ganhou eu, levou para ele ver. Ela disse que levou uma vez para ele ver, ele disse que não tinha filha. Então a minha mãe foi embora para Agrestina, me deixou na casa da minha avó e voltou para Caruaru para trabalhar, né? Para me sustentar e mandava dinheiro para me sustentar, mandava para minha avó. E é isso que eu sei, é isso que eu sei, né? Às vezes, gente, eu penso que ele era casado e a minha mãe não queria falar. Às vezes eu penso que ele era conhecido da cidade de Agrestina, conhecido de muita gente, porque Agrestina é uma cidade pequena, agora eu não sei, porque tem muitos anos que eu não vou lá, mas na época era muito pequena, que nem se chamava Agrestina, chamava-se Bebedouro. Então nessa época, para vocês verem o tempo que tem isso, então eu acho que nessa época, eu não sei, às vezes eu pensava que eu sou filha de alguém de Agrestina mesmo, só que era casada e minha mãe não quis falar, né? Ficou com vergonha, né? Porque era uma coisa vergonhosa para ela na época. E ela escondeu. Eu não sei muita coisa, gente. E a minha mãe é falecida e agora é que ela não vai falar mesmo, né? Nada. Mas sabe, gente, assim, às vezes eu me pego pensando nele, no meu pai. Sabe? Onde anda meu pai? Quem será? Como é? Eu tenho curiosidade, sabia? Eu tenho curiosidade, mas eu acho que essa curiosidade minha, não sei não se eu vou matar ela não. Entendeu? Mas essa é a história que eu sei de meu pai e eu não sei se ele continua morando, porque minha mãe dizia que a família dele era do Recife. Eu não sei se ele continua morando no Recife, se ele é vivo, se ele é morto, eu não sei, é de nada, gente. Eu só sei que eu tô aqui no mundo contando a história pra vocês, né? Disso eu sei, né? E eu também sei de uma coisa, que isso faz muita diferença na minha vida. Isso faz, gente. Sabe? Não é que eu tenha amor pelo meu pai. Eu não tenho, porque para você ter amor você tem que conviver, né? Eu não convivo com meu pai nem nada, mas eu tenho uma curiosidade tremenda, gente. De ver como é, como do que ele trabalhava, se ele é casado, se ele tem outras famílias, se eu tenho outros irmãos. Tudo isso eu penso, tudo isso vem na minha mente. Se a minha avó ainda é viva, se não é. Eu só sei dizer uma coisa para vocês, que a minha mãe se chama Neuza, ela é da cidade de Agrestina. Nessa época, a minha mãe trabalhava em Caruaru, em casa de família, nessa época que ela engravidou. E ela falava que meu pai trabalhava como feirante na feira lá em Caruaru, mas que ele é de Recife. E que a minha avó, mãe dele, tinha uma padaria, e meu avô tinha uma padaria no Recife. Eu acho que isso era o que ele falava para minha mãe, quando eles namoravam, né? A minha família, a família da minha mãe não conhece, porque nunca ele foi na casa da minha avó, nem da minha família ele nunca foi, né? Então ninguém sabe também notícia. E às vezes eu fico pensando nisso, né? Eu só sei, gente, que tomara a Deus que eu consiga realizar esse sonho antes de morrer. Tomara a Deus, né? Que eu consiga realizar esse sonho. E o que eu também sei, gente, é que as mães solteiras, não faça isso com seus filhos. Dê informação. Se precisar de seu filho saber quem é o pai, onde mora, tudo, fale. Eu acho que deve falar para os filhos, porque agora a minha mãe foi embora, já morreu, né? Faleceu. E eu fico com essa dúvida. E eu não tenho quase nada de informação. Agora eu não sei, gente, se minha mãe não me dava essa informação, eu não ir atrás dele, porque ela ficou magoada com ele, ou se realmente foi um namoro, um namorico, como diz, né? Um namorico mesmo. De se encontrarem poucas vezes, e nessas poucas vezes ela engravidou de mim. E ela ficou com vergonha de falar do assunto, porque, né,
naquela época era vergonhoso. Eu não sei, gente. Eu só sei que eu tenho uma curiosidade imensa de conhecer meu pai. E sei que o nome dele é Severino. Só isso. Nada mais. Nada, nada, nada mais. Não tem como ir num programa de televisão procurar, não tem como. Não tem. Eu não sei como procurar meu pai. Eu só sei que essa curiosidade ficou comigo e que existem muitas dúvidas, né? E que é uma coisa que eu sempre lembro, né, dele, do meu pai, né? Mas eu não vou conhecer meu pai, acho que não. Mas, sabe, gente, às vezes eu fico assim, imaginando como que ele é. Como será meu pai? Como será? Será que é pobre? Será que é rico? Eu não sei, né, gente? Não sei, né? Será que ele tá vivo? Será que já faleceu igual minha mãe, né? Tem um negócio aqui no meu cabelo. Parece que, não sei se faleceu igual minha mãe, né? Não sei, gente. Eu não sei de nada do meu pai. É uma pena isso, viu, gente? Por isso que os adultos têm que pensar muito quando fizer uma burrada dessa, antes de fazer uma burrada dessa. Tem que pensar muito, muito. Não escondam dos seus filhos. As mulheres não escondam dos seus filhos quem é o pai deles. Dê informação. Se o filho quiser ir atrás, aí é outra história. Se o filho não quiser ir atrás, também é outra história. Mas passe informação para os seus filhos de quem é o pai deles. As mães solteiras que tem no mundo, né? Por aí, às vezes, a mulher fica com raiva e não quer falar. E prejudica muito o filho isso, viu? Prejudica muito, muito o filho. E aí eu fui criada pela minha mãe. Depois que ela voltou para Agrestina, eu fui criada com ela, né? Depois. E continuei morando com ela, tudo. Até ela arrumar meu padrasto, que o primeiro padrasto que eu tive era gente boa. Eu gostava dele, já faleceu. Mas eu gostava dele, o primeiro, que era Profiro. Agora, o segundo, não gostava não, gente. Ele me maltratou muito. E ele me maltratou muito. Não tem mais mágoa, não, porque graças a Deus isso aí já passou. Mas ele também não é mais vivo, né? Pra se defender também. Não posso nem ficar falando muito. Mas ele me maltratou muito. Muito, 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 muito mesmo maltratou. Eu e meus irmãos. Não gostava de mim e dos meus irmãos. E ele não gostava mais de mim porque eu era muito bocuda. Eu já tinha, quando ele foi morar com a minha mãe, eu já tinha uns 10 anos, 9, 10 anos. E eu era muito bocuda, já entendia algumas coisas. E eu era muito bocuda, né? Então ele não gostava de mim por isso, porque ele queria me dominar e eu não reconhecia ele como pai, nunca conheci ele como pai, né? Aí ficava difícil, né? E ele não tinha paciência também, então só dava bagunça. A gente discutia muito. E eu acabava apanhando da minha mãe por causa dele. Mas do meu pai, e às vezes eu pensava, quando meu padrasto vinha com palavras pesadas pra mim, sabe? Queria me bater e tudo. Eu ficava pensando se meu pai tivesse vivo, se meu pai tivesse comigo, se eu conhecesse meu pai, ele não fazia isso comigo, porque eu ia falar pro meu pai que ele tava fazendo isso comigo, né? Ou eu ia morar com meu pai. Mas quando a criança não tem pai, vai fazer o quê? Né? E eu passei por poucas e boas na mão do meu padrasto, viu? Por poucas e boas. Mas estou aqui, sobrevivi para contar para vocês, estou aqui contando a minha história, né? E se Deus me der a bênção um dia de conhecer meu pai antes de eu morrer, eu vou ser muito grata a Deus por isso. Muito grata a Deus por isso, porque eu quero ver a face dele. Eu quero ver a face dele, eu quero ver como ele é, eu quero ver, saber o que ele fazia na época que ele conheceu minha mãe. Eu nem sei se esse homem lembra da minha mãe também, mas se lembrar, se eu pudesse encontrar ele, ia ser maravilhoso, né? Ia ser maravilhoso para mim. Mas, gente, se eu também não conhecer, se isso não acontecer, eu também não vou ficar, como que eu vou dizer, remoendo isso, não.
Não vou, porque isso me faz mal, então não vou ficar remoendo, não. Agora, se ele aparecesse e me procurasse, eu ia gostar. Da gente conversar um pouco, de eu saber da história, por que que ele fez isso, né? Por que ele não quis saber de mim, porque talvez até hoje ele se arrependa, né, do que ele fez, a gente não sabe, né? Ou não. Mas eu queria saber por que que ele fez isso, né? Eu era só um bebê, eu era uma criança recém-nascida. E não se faz isso com uma criança recém-nascida, né? E, e é isso, gente. Essa é um pouco da minha história, da história do meu pai, sabe? E nem o nome da minha avó não tenho, nem do meu avô. Eu não tenho o nome de ninguém, só tenho o primeiro nome do meu pai, que é Severino. O resto, gente, eu não sei nada. Fica difícil, né, gente? Fala a verdade. Fica difícil, né? Meu pai ser encontrado, né? Mas então esse é mais um vídeo para vocês, né? Contando da minha história, tudo. E quantas pessoas, né? Não estão aí vivendo a mesma coisa que eu tô vivendo. Só que tem gente que tem mais detalhe do pai e acaba encontrando, né? Fica mais fácil para encontrar. Mas quantas pessoas que tá aí no mundo que o pai nem viu, nem sabe que existe, né? E estão sobrevivendo, né? Graças a Deus. Então esse é o vídeo, mais um vídeo para vocês. Fiquem com Deus, né? Nessa noite de segunda-feira. Aqui é só um desabafo, tá certo, gente? E espero em Deus que uma hora eu encontre meu pai. Se eu não encontrar também, graças a Deus por isso. Porque Deus sabe de tudo na vida da gente, né? Deus sabe de tudo na vida da gente. Então, se eu encontrar, dou graças a Deus. Se eu não encontrar, também dou graças a Deus, né? E é isso, gente. É isso. Tocar a vida pra frente, a vida que segue, né? Cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem uma dificuldade, cada pessoa tem um problema na vida. E se todo mundo que tiver problema na vida for parar de viver, o mundo vai parar, em geral, né? Então, tá bom. Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã. E é isso, gente. Tá bom? Beijo. Se inscreva no meu canal, se quiser, né? Seria bom que se inscrevesse, mas se não se inscrever também não posso fazer nada, né? E curtam o vídeo, comentem aí embaixo alguma coisa, tá certo? E compartilhe esse vídeo. Compartilha, gente, para ver se chega no meu pai esse vídeo. Minha esperança é esse vídeo pro YouTube. Quem sabe não chega no meu pai esse vídeo e ele ainda não tá vivo, né? E ele não, talvez pelo nome da minha mãe, a cidade onde ela morava e onde ela trabalhava, talvez ele se recorde dela e me procure, né? Tá bom? Beijo, gente. Boa noite, tá bom? Beijo, 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 beijo. Alegria, alegria para todo mundo, alegria pro espírito, para que o nosso espírito fique iluminado. Nada de tristeza, nada de angústia, nada de solidão. Ai, Senhor, bendito seja o teu santo nome, meu Deus, para todos sempre. Amém. Deus, Pai Todo-Poderoso, seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor, e na vida da minha família, meu Deus. Se o Senhor me acha digna de conhecer o meu Pai, que o Senhor encaminhe as coisas. Porque para ti, Senhor, nada é impossível, nem no céu e nem na terra. Porque tu és, Senhor, o Criador de todas as coisas. E tu conheces a história de todos e tu sabes como fazer as coisas acontecer. Por isso eu confio em ti, Pai. Se um dia eu tiver que conhecer o meu Pai, eu sei que o Senhor vai fazer isso acontecer. E esse vídeo talvez ajude, tá bom? Compartilha, gente, para ver se chega no meu Pai, tá bom? Beijo. 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 Tá bom? Beijo para minha família, beijo pro meu esposo, Paulo, que tá trabalhando uma hora dessa. Ele trabalha à noite. Beijo para todos, para meus filhos, meus netos, para todos os meus inscritos, que não são muitos, mas beijo para vocês, tá bom? E é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje, tá bom? E eu quero dizer a vocês que eu não vivo angustiada por isso. Eu não vou mentir, gente. Eu sinto vontade de conhecer meu pai. Eu sinto um pouquinho de tristeza quando eu falo dele. Para mim,
E quando eu lembro dele, porque quando eu penso nele, porque eu não conheço, né? Eu tenho vontade de conhecer. Mas isso, gente, já não é mais uma coisa que me rói, que me corrói, que me maltrata como era antes, tá? Porque o Criador de tudo, sabe? De todas as coisas, tá bom? Esse Deus Todo-Poderoso pode fazer tudo por nós. Então, se for da vontade do Pai Celestial, o meu Pai, eu vou conhecer Ele ainda. Se for para meu Pai vir e acrescentar alguma coisa de boa na minha vida, que Deus traga para me conhecer. Se for para meu Pai vir e trazer só, e não acrescentar nada de bom na minha vida, só me trazer tristeza, angústia, desgosto, não venha. Eu não quero. Tá certo? Beijo.